Semana passada nós falamos sobre o fim dos tempos e essa semana mais coisas aconteceram. Eu não sei se você está acompanhando todo aquele conflito que Deus profetizou há mais de 3.000 anos que ia acontecer. Está acontecendo aqui na nossa cara. Nós estamos tendo o privilégio de ver. A Bíblia diz que os espertos, os iluminados veriam isso e entenderiam que Jesus está para voltar. Ninguém sabe o dia e a hora, mas a época, a Bíblia diz, para os apercebidos, os filhos da luz, eles saberiam que as coisas estão para acontecer. Bem-aventurado aquele que, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens para arrebatar os seus, esteja vigiando e servindo como ele mandou. Ai aqueles que souberam do certo e não fizeram. A sua parte lhes cabe junto com aqueles que perecerão. Então, é muito importante que esse foco, a Bíblia fala muito sobre isso, porque nós fomos colocados aqui no mundo por um pouco de tempo para tomar uma grande decisão que vai fazer a diferença eterna em nossas vidas. Você e eu somos um ser imortal. E a Bíblia ensina existir em um de dois lugares para todo sempre. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar no caminho certo. E nós entendemos que quem explica tudo isso é Deus. Nenhuma outra religião, nenhum outro livro ensina essas coisas. Deus fala de como fomos criados, como o pecado entrou no mundo, e explica também como a misericórdia de Deus nos trouxe uma solução para esse problema do pecado humano, de não poder cumprir e realizar e usufruir daquilo para o qual nós fomos criados, porque Deus nos criou com livre-arbítrio, porque Deus queria que o relacionamento fosse de amor. Portanto, a necessidade de criar um ser que tivesse livre-arbítrio, na imagem e semelhança de Deus, mas com livre-arbítrio, e a humanidade escolheu rejeitar Deus, na pessoa do primeiro casal, e todos nós já nascemos no caminho da perdição, mas Deus, na infinita misericórdia e graça dele, executou um plano dele vir, ele mesmo, o Criador dos céus e da terra, vir ao mundo, se tornar criatura e morrer, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Essa lei divina não foi inventada depois do homem existir, antes do homem existir. Essa lei sempre existiu, é tão eterno quanto Deus é eterno. Então, tendo essa circunstância, Deus então, para que pudesse cumprir essa vontade, esse seu plano, veio, e a Bíblia diz, teve que vir, né? Jesus perguntou: Pai, tem outra forma pelo qual o homem possa ser salvo, ser perdoado dos seus pecados e ter comunhão de novo conosco? E o Pai respondeu: absolutamente não. Não há outro meio pelo qual o ser humano possa ter salvação, perdão dos seus pecados e vida eterna, a não ser pela morte de Cristo e a sua ressurreição. A sua ressurreição prova que o pagamento foi completo, foi suficiente, que Deus aceitou o pagamento de Jesus, que veio, o Deus se tornou carne, o Criador se tornou criatura para poder fazer esse ato de amor. E continua hoje, Jesus ainda tem hoje um corpo humano. Foi um presente eterno que Ele deu a nós, seres humanos. E é por isso que Jesus é chamado o Rei da Terra. É Ele que vai reinar na Terra. E Deus então, Ele explicou todo esse plano. E nós fomos colocados aqui durante um período de nossa vida, para nós, você nasceu porque Deus te quer. Quando alguém diz assim: eu não sei se Deus me ama, desse idiota. Claro que Deus te ama. Se Ele não te amasse, você não estava aqui. Tinha nascido um outro irmão, não você, entendeu? De todos aqueles espermatozoides que fizeram a corrida da vida para chegar lá no óvulo, foi você que venceu. Deus segurou todos os outros, porque Ele queria você, te conheceu por nome. Então você é amado por Deus. Mas agora a pergunta é: Deus é amado por você? Você correspondeu, você disse sim para Ele? Deus respeita se você disser não, mas entenda que você vai para um lugar onde não existe Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9.
um lugar onde não existe Deus, nem a sua criação, nem seu poder, nem sua glória, para todo sempre. Por quê? Porque você é imortal. Com Deus ou sem Deus, você é imortal. E ou você vai habitar para sempre com Deus, em tudo aquilo no planeta que Ele descreve, na santa cidade que Ele descreve, ou no grande buraco negro que a Bíblia chama o lago de fogo, onde serão banidos para todo sempre aqueles que disseram não queremos Deus em nossa vida. Por isso que essa vida é tão importante, porque durante essa vida é que nós tomamos essa decisão tão grande. Por isso que Satanás, o inimigo de Deus, concorre tanto pelas nossas almas e pelas almas das suas crianças. Porque Satanás sabe o motivo para o qual você foi criado e ele quer entristecer o coração de Deus, levando você a rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Semana passada, então, nós olhamos como, pelas profecias da Bíblia, a qualquer segundo pode acontecer o arrebatamento daqueles que disseram sim para Deus, que ainda estão vivos. E a Bíblia diz que quando, então, eles forem arrebatados, aqueles que morreram, já tendo dito sim para Ele, e cujas almas estão no paraíso, num corpo, pelo que nós entendemos, um corpo provisório, espiritual, como o que nós vimos com Moisés e com Elias e com Samuel, 3 exemplos que Deus permitiu que os homens vissem, para poder anotar e passar para nós essa informação por escrito. Então Deus vai voltar e a partir dali a Bíblia diz que quando Ele tirar os seus do mundo, vai começar a destruição do mal. A Bíblia diz que a maioria das pessoas vão ser eliminadas, vão ser exterminadas. A terra vai sofrer consequências terríveis, vai ser destruído, quase todos os montes vão ser nivelados, os vales vão ser cheios, vai ser uma reordenação, tá, de todo o planeta. O que nós estamos vendo acontecer perante os nossos olhos, Deus já tinha profetizado que todo mundo ia poder ver isso. No tempo que isso foi escrito, ninguém sabia nem como. Eu, na minha infância, não imaginava como. Hoje, eu já sei como. A tecnologia já avançou de tal forma que todo mundo vai ver a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver, nós estamos vendo. Não existe desculpa para aqueles que são conhecedores da palavra. Não existe desculpa para você negar o que está acontecendo. E a Bíblia diz que o conflito final de todos os tempos, a grande guerra, vai ser ali em volta de Israel. Quando as nações estiverem rodeando Israel para destruir, é nesse momento que Jesus volta. Olha o que tem acontecido nas últimas 4 semanas. As 2 potências maiores do mundo, as 2 grandes potências nucleares, que cada um tem a capacidade de se destruírem mutuamente ao mesmo tempo, e Deus fala disso também em Ezequiel capítulo 38, estão lá. A Rússia, já com seus tanques, com seus aviões, seus mísseis, e pode contar que já tem armas nucleares. Os Estados Unidos também, aonde? Lá também, no mesmo lugar, saindo de aeroportos diferentes. Inclusive essa semana quase aconteceram os acidentes. Tem a Síria, tem o Iraque, o Irã, todos que Deus chama por nome e diz, há 2000 o mais novo, há 2000 anos, os mais antigos, 2600 anos, Deus falou por nome as nações que fariam parte dessa grande batalha, e Ele ainda diz que todas as nações vão se aliar a eles contra Israel. Nós já vemos, não sei se você assiste, as Nações Unidas todas estão contra Israel. Inclusive essa semana veio uma pessoa muito preocupada, uma estudiosa,
veio aqui em Manaus fazer um apelo. Ela está fazendo conferências, fazendo apelo ao governo brasileiro. Ela é brasileira, mas ela tem viajado, é muito estudiosa de Israel, está rogando que o Brasil pense diferente, porque o Brasil sempre se aliou com os árabes, né, e não com Israel. E a Bíblia já diz que isso ia acontecer, e o último país que era o grande defensor de Israel, que sempre estava do lado dele, que era os Estados Unidos da América do Norte, com esse presidente atual, viraram as costas para Israel. Na verdade, Israel deixou de ter aquela aliança estreita, e eles passaram também a favorecer as nações ao redor deles, inclusive fazendo agora um acordo com o maior inimigo deles, que vai dar a eles, ao Irã, o potencial de guerra, de armas nucleares, se não é que já tenham. Então, veja só, tudo isso está escrito. Entendendo que isso está escrito e que a vinda de Jesus está tão próxima, o nosso foco como igreja também muda. Porque a missão da igreja é pregar essa mensagem para que o maior número de pessoas possam entrar no reino de Deus antes da vinda de Cristo, quando então encerra o período do Evangelho, da abertura do Evangelho, da salvação para os gentios. Então, nossa missão se torna mais do que nunca pregar esse Evangelho. A Bíblia diz que Deus chamaria pessoas do último momento para fazer esse trabalho de evangelizar. Então hoje, Deus tocou no meu coração a falar sobre o céu. Porque às vezes no nosso dia a dia, com tantos problemas e tanta corrupção e tanta luta e desemprego, problemas financeiros, problemas familiares, drogas, enfermidades, acidentes, assaltos, corrupção, às vezes nós esquecemos o foco do eterno e focalizamos no aqui e agora. Enquanto isso, a vida se vai e quando nós menos esperamos, Jesus volta e você fica. O trabalho da igreja, então, Deus deixou a igreja como a arauta para avisar e relembrar e falar de que a vinda do Senhor está próxima e que ainda existe, ainda há salvação para aqueles que buscarem ao Senhor Jesus. Deus te quer na sua família. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o céu. O céu, na verdade, é o destino eterno daqueles que disserem sim para Deus. Na verdade, não é só céu, é novo céu e nova terra. E tem partes que são difíceis de entender, porque existem dois períodos. Quando Jesus voltar, primeiro ele vai destruir todo o mal, todos os governos corruptos, todos os governos vão ser, porque todos são corruptos, vão ser destruídos. E Jesus vai assumir, ele vai destruir, grande parte da terra vai ser queimada, isso é muito claro nas escrituras, e com aqueles que restarem, Jesus vai reinar, ele vai voltar, e todos aqueles que disseram sim para ele, aqueles que já morreram, como aqueles que estiverem vivos no dia da sua vinda nas nuvens, vão receber seu novo corpo glorificado. Hoje só existe uma pessoa com esse corpo glorificado, que é um corpo humano, mas eterno, que não pode mais sofrer as enfermidades, não pode mais sofrer a morte. E esse é Jesus Cristo. E Jesus Cristo então tirou 50 dias para que os seus discípulos pudessem, e mais 500 pessoas total, pudessem ver e escrever e testemunhar dessas coisas, para que nós pudéssemos entender um pouquinho do que nos espera. Deus entende, porque nós fomos criados na sua imagem e semelhança, que nós precisamos de alvos, nós precisamos ter uma luz no final do túnel, nós precisamos ter algo aqui, olhar com expectativas positivas, e isso nos ajuda a vencer naquelas horas de dificuldade. É quando não vemos mais saída que nós então entramos em parafuso. E Deus então, ele colocou e fala muito sobre a questão do que nos espera. Pouca pregação é feita sobre esse assunto, eu não sei porquê, talvez porque os problemas do dia a dia
das pessoas terminam focando a mente dos pastores nesse assunto. Mas Deus fala muito sobre o que vem, a maravilha. E Deus, inclusive, ele encerra as escrituras falando sobre o céu. Existe, depois dessa volta de Jesus, um período de 1000 anos, onde Jesus vai reinar, ainda tendo pessoas que o rejeitaram na terra. E durante esses 1000 anos, ele vai reinar sobre as nações, e a Bíblia diz que aqueles que foram fiéis a ele, vão ser os seus auxiliares no governo. Ele vai reger o mundo com vara de ferro. Não vai ter mais advogado bom que vai tirar o culpado, quando o culpado vai pagar. A Bíblia diz que vai ser uma utopia, mas ainda haverá pecado no mundo, ainda haverá algumas coisas ruins no mundo, porque ainda haverá alguns pecadores que restaram. No final daqueles 1000 anos, então, é que vem o juízo final, a ressurreição dos mortos que rejeitaram Jesus, para o sentenciamento final, e dali então entramos na era de onde vai ser só Deus, seus anjos que estão com ele, não com Satanás, e os seres humanos que disseram sim para Jesus Cristo. Os outros serão banidos para um lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. Tendo isso em vista, então, Deus nos informou sobre o céu para animar o nosso coração. Porque se a gente começar a só olhar o aqui e agora, não existe, nós perdemos a esperança. Nós ficamos como umas 3 pessoas em uma semana só, que eu conversei, que estão pensando em suicídio. Por quê? Porque não vê esperança. E por isso que Deus escreveu essas coisas, porque existe esperança sim. O mundo não vai ficar assim. E é por isso que Deus escreve essas coisas, porque você que está pensando em fazer besteira, você que está pensando em largar a sua família para correr atrás da sua sexualidade ou do seu dinheiro, você jovem que está começando a rebelar contra a sua família, Deus vai te advertir hoje à noite: não faça isso, não faça isso, isso pode te custar a tua eternidade. Siga Jesus, seja fiel. E no último capítulo da Bíblia ele diz assim: você mesmo que está tentando viver essa vida com Cristo, e é difícil a gente dizer não para a carne, é difícil a gente dizer não para a corrupção, é difícil a gente viver uma vida como Deus quer dos seus filhos, mas ele diz: continue lutando, é isso que ele quer, porque as férias vêm aí, vem aquele momento onde não vai ser mais trabalho. Ele diz para aquele que quer ser corrupto, e imoral e bandido: continue sendo, continue. Mas aquele que está lutando pela sua santidade, continue a lutar. E isso significa, você jovem, adolescente, você tem que dizer não à sua carne. Pais, você precisa cooperar. Tem pais que fazem umas coisas terríveis. Eu dei 2 exemplos hoje. De 2 adolescentes que estavam bem, seguindo as coisas do Senhor, estavam bem, como dizem, uma bênção. A vida deles, todo mundo estava vendo o progresso deles na escola, na família. Aí o pai vem e faz uma loucura. O pai vem e, para premiar o filho, compra um celular e destrói a vida do seu filho. Uma menina, a mesma coisa aconteceu com uma menina. Pai, você tem que cooperar. O seu filho vai passar uma eternidade em um de 2 lugares. Você não pode fazer as coisas pela sua cabeça. Você tem que consultar Deus se você é de Deus. E se você não for de Deus, você precisa primeiro entrar nos caminhos do Senhor, ou você vai ser banido. Então nós precisamos, mais do que nunca, a Bíblia diz, entendendo os dias em que nós vivemos, nós temos que remir o tempo, nós temos que andar com muita cautela e sabedoria e discernimento. Tendo dito isso, vamos olhar algumas coisas que Deus nos fala sobre o céu. No livro de Apocalipse, que é o livro que dá o desfecho final, né, que é o final da revelação de Jesus Cristo, e fala do desfecho final, onde toda essa guerra vai acontecer. E, gente, nós estamos a momentos disso poder acontecer. A maioria dos teólogos entendem pela Bíblia que Jesus vai arrebatar numa surpresa.
Aí vai começar o conflito ali contra Israel. As nações já estão lá. Gente, não precisa mais tempo para a Rússia chegar, a Rússia já está lá. Não precisa mais tempo para os Estados Unidos chegar, já estão lá. Não precisa mais tempo para as Nações Unidas chegarem, já estão lá. Não precisa mais tempo para o Iraque chegar, já estão lá. Não precisa mais tempo para a Síria chegar, já estão lá. Já estão lá. O Irã já está lá há meses. E por isso que mais uma vez a Bíblia nos dá essa alerta que nossa missão como igreja é alertar, é falar, é pregar enquanto ainda há tempo de salvação. E no livro de Apocalipse, que fala sobre essas coisas, no capítulo 6, Deus nos dá algumas dicas. A Bíblia dá muitas dicas. Nós poderíamos escrever um livro sobre o céu, mas nós vamos pegar só alguns pontos que vão ajudar a molhar o seu apetite, que vão ajudar você a focar no que vem pela frente. No verso 9 do capítulo 6 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, verso 9, a Bíblia diz que quando Jesus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Só nas últimas 2 semanas, muitas pessoas morreram pelo nome de Jesus. 9 foram executados só numa universidade, semana passada. Muitos de nós vimos aquelas filmagens do Estado Islâmico, dos terroristas, matando, cortando a cabeça daqueles crentes em Jesus, enquanto eles davam o testemunho. E por causa disso, muitas pessoas têm vindo ao reino. Deus está usando aquilo para chamar muitas pessoas nesse último momento. A Bíblia advertia que haveria um grande avivamento. Muitas pessoas viriam para Jesus nos últimos tempos. Nós estamos vendo isso acontecer aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Então ele diz assim, nessa parte: eu vi as almas debaixo do altar de Jesus, daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Primeiro, é interessante aqui nessa passagem você entender que essas pessoas que morreram, elas foram transplantadas para a presença de Deus. A Bíblia diz que elas estão no paraíso. Como Jesus falou para aquele ladrão na cruz que se arrependeu e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos também Jesus falando de Abraão e de Lázaro, que ele está no paraíso. O paraíso é um lugar onde as almas descansam na presença de Deus e, evidentemente, pelo que entendemos, com algum tipo de corpo provisório, um corpo espiritual, como aquele com o qual Elias apareceu e Moisés apareceu no Monte da Transfiguração nos tempos de Jesus. E Jesus permitiu isso porque ele queria que Pedro, Tiago e João escrevessem para nós na palavra, porque esse era o trabalho para o qual eles foram chamados, serem testemunhas, que Elias, um homem que agora tinha 1600 anos na época que ele apareceu, estava vivinho da Silva e ainda era ele, tá? Então ele havia sido transportado para a presença de Deus. Isso aconteceu também com Moisés, eles também viram Samuel. Deus queria deixar bem claro que essas pessoas, quando morrem, vão descansar e esperar os outros. Olha só, até quando? Eles estão esperando, a coisa não acabou ainda, estão esperando, eles sabem que estão esperando. Então, primeira coisa, eles foram transportados para a presença de Deus, aqueles que disseram sim para o Senhor Jesus. Segundo, eles são a mesma pessoa lá que eram aqui. Você vai ser você para todo sempre. A Bíblia diz que Deus vai dar um novo nome. Eu acho que em alguns casos, porque a sua mãe, o seu pai, sei lá quem deu esse nome, né, que inventou um nome que ninguém consegue pronunciar, a mistura de 4 ou 5 nomes para agradar a avó, tia, tataravó, né, tem uns nomes horríveis, não tem?
E alguns nomes Jesus vai mudar. A gente vê na Bíblia que Deus já mudou o nome de algumas pessoas. Jacó, por exemplo, que significa enganador, safado, sem vergonha, pilantra. Jacó, pilantra. Pois não dê esse nome para o seu filho. Seu filho já é pilantra. Você ainda dá um nome desse assim, já taxou. Mas de qualquer forma, o Jacó diz: não, vou mudar para Israel, príncipe de Deus. Para Abrão, ele deu o nome Abraão. Para Sarai deu Sara. Para Saulo deu Paulo, tá? E às vezes eram pequenas mudanças. E Deus deu diferentes nomes. Então a Bíblia diz que todo mundo vai ter uma identidade, mas ainda vai ser você. Alguns vão ter que trocar de nome, né? Por esses motivos que nós mencionamos, tá? Que sua mãe escolheu tudo errado, era para ter sido outro nome e ela não consultou Deus, deu Locomotiva. Que nome é esse, né? Tem um menino lá no Nordeste, Locomotiva, né? Como é que é isso? Agora é um senhor, né? Um senhor, louco, olha só. E qual é o motivo? A mãe, Locomotiva. E Deus então, mas a identidade é a mesma, e isso nós vemos desde do início das Escrituras. O livro de Jó, que é um dos primeiros livros escritos, Jó viveu no período de Gênesis. Provavelmente um dos ancestrais, né, bem próximos de Noé. E ele já naquela apologética dele, ele diz assim: pois eu tenho a certeza, me foi revelado que eu ainda viverei no planeta dos vivos. Sim, dessa vida eu vou partir, mas vou voltar e eu, não outro. Ele diz: não outro, eu. Existem muitas religiões que falam que nós vamos ser reciclados, que nós somos espíritos, então que a gente vai como Davi e volta como o Chiquinho Macaco, né? A gente vai como o Chico e volta louro, né? Ou que você sai louro, me deu pé louro, e você volta João. E que as pessoas vão e são aperfeiçoadas do seu espírito. Pela Bíblia isso é conversa fiada, isso é mentira. A Bíblia diz que daqui a 1 milhão de anos vai ser você quem vai pagar as consequências de suas decisões, ou ter as bênçãos das suas decisões. Vai ser você, não outro. Você, olha para a minha cara, é essa cara, não, a minha cara vai melhorar, mas é esse Davi que vai ser seu amigo por toda a eternidade. Então Deus quer que você entenda que não é você, não é outro, não é outro. É por isso que hoje você toma essa decisão, porque é por você essa decisão, não por um futuro ciclo de espíritos. Terceiro, nós vimos também aqui que essas pessoas têm memória. Essas pessoas que estão esperando lá no céu agora, minha irmã, eu tenho uma irmã e um irmão que estão no céu, como alguns outros parentes, né, avós e membros dessa igreja. Nós temos uma jovem que saiu para o céu semana passada, e essas pessoas estão aguardando esse grande dia. E a Bíblia diz que eles têm memória. Tem pessoas lá dizendo: Jesus, quando é que você vai vingar aquele safado, aquele ladrão que me matou? Quando é que você vai arrancar a cabeça dele? Quando é que você vai matar aquela pessoa que está perseguindo lá a nossa igreja, lá no Irã, lá na China? Quando é que você vai vingar o nosso sangue? E Deus disse aqui: aguarde um pouquinho, ainda tem mais alguns que precisam morrer. Muitos morreram no início da igreja, muito mais pessoas morreram durante a Idade Média, e ainda hoje estão morrendo. Essa semana morreram pessoas pela causa de Cristo. Deus diz: aguarde, você ainda tem conservos, amigos servos, que ainda vão morrer também. Aguarde, porque o sentenciamento vai ser uma vez por todos. Mas Deus se lembra. A Bíblia diz que Deus lembra cada pessoa que fez você chorar por suas injustiças. Hoje uma irmã me procurou sobre uma injustiça feita. Aliás, 2 irmãs me procuraram. E como é que eu devo agir? Eu não sei como é que você vai agir na terra, mas Deus não quer que você perca muito tempo com isso aqui na terra. Porque isso tem pessoas que passam 10, 15 anos com aquela angústia de alma, e raiva, e ira, e mágoa, e destrói tudo que tocam por causa dessa amargura de alma. A Bíblia diz que se você é filho de Deus, Deus não se esqueceu de nenhuma lágrima.
a minha recomendação para essa mulher é que ela chore um pouquinho para Deus colocar as lágrimas no odre dele, e levante e viva o resto da sua vida produtiva. Não fique se rolando na miséria daquela tragédia. Levante, e Deus vai ser o justo juiz. Jesus vai julgar a sua causa. No dia do juízo vai ser nomeado o motivo pelo qual as pessoas vão para o inferno. No dia do juízo vai ser dito exatamente, e Deus vai citar todos os erros das pessoas, todos os erros. Então, a Bíblia diz que essas pessoas, então, que já se foram, então ele fala do céu, elas têm memória. Isso faz parte da nossa capacidade de nós sermos humanos, né? Almas eternas. Nós temos memórias. Eles lembram como é que foi na terra. Eles lembram do sofrimento. Quarta coisa que nós vemos aqui nessa parte, aqui no verso 10, eles clamavam em alta voz, ou seja, eles têm voz, eles têm a capacidade de falar. Já pensou se o céu não tivesse fala? O que as mulheres iam fazer? Algumas mulheres estão pensando assim: eu não vejo a hora de chegar ao céu, porque o meu marido é tão calado que eu acho que ele não tem essa capacidade, né? É caladão, e no céu ele vai falar. No céu nós vamos conversar. Deus deu a fala, é uma dádiva que Deus deu ao ser humano, porque faz parte de Deus, e Ele nos criou na sua imagem e semelhança. Ele nos deu essa capacidade de falarmos o que nós tivermos no nosso coração, de nós inventarmos novas palavras, de nós podemos expressar os nossos pensamentos, e isso vai continuar na eternidade. Nós vamos continuar a conversar, porque as duas coisas mais fantásticas na vida, disso não é falar e comer, e essas duas coisas vão existir no céu. Então, para as mulheres que estavam com medo de você não poder falar no céu, aí é que você vai poder falar, né? Você vai poder falar assim, sem o seu marido, o outro dizer: quer me dar um pouquinho de silêncio, por favor? Né? Não, lá você vai falar quanto você quiser, e se não tiver nenhuma pessoa para te ouvir, vai ter um anjo para chegar. Então, fala aí que eu escuto, fala aí que o meu trabalho é te escutar, né? A Bíblia diz então que há essa comunicação, nos mostra que há comunicação. A Bíblia também fala nesse versículo que há o conceito de tempo. Eles entendem que eles morreram e que, quanto tempo, Senhor, quanto tempo esperarás para julgar os habitantes? Eles estão a par. Essa parte do tempo faz parte da nossa composição humana que Deus nos deu, na sua imagem e semelhança. Quando Deus começa a criar o mundo, Ele já começa a falar de tempo. Aliás, os cientistas sabem que o nosso corpo tem relógio. Nós temos um relógio, uma série de células no nosso cérebro, que é um relógio de aproximadamente 24 horas. Alguns são mais devagar, alguns mais rápido, né? Igual o relógio mesmo. Alguns são mais agitados, mas o relógio de quase todo mundo varia nos 30 minutos, tá? Das 24 horas. Não somente isso, mas em cada um dos nossos órgãos existem células ali que também giram num relógio. É um relógio divino, que marca a hora que aquele órgão tem que descansar, a hora que aquele órgão tem que acordar. Os cientistas recentemente descobriram isto, e que então eles descobriram que certos tratamentos para certos tipos de câncer, se eles conseguirem pegar o fígado quando está dormindo, os rins quando estão dormindo, naquele momento de descanso, né? Que então eles conseguem, com aquele bombardeio de venenos, né, alcançar principalmente as células cancerosas, porque essas não dormem, essas não têm relógio. E o tratamento é muito, muito mais efetivo do que aquele quando o órgão está vivo, e ambas as células, nocivas e as boas, então sofre a consequência do bombardeio. Então veja só, Deus tem colocado tempo em nosso coração. A Bíblia diz que a eternidade está no coração do homem. O tempo está no nosso coração. Nós vamos ter tempo. E o bom, sabe o que vai ser do céu? Que não vai ter limite no nosso tempo.
Se a gente quiser passar mais uma hora conversando, às vezes tem tantas pessoas que eu gostaria de bater um papo e conversar longas horas, para saber da sua vida, de saber da sua história. Mas nessa terra não tem tempo, falta tempo. No céu nós vamos ter todo o tempo necessário. Nós não vamos estar correndo, feito malucos como aqui na terra. E Deus então nos mostra que tempo ainda, o conceito de tempo ainda vai existir também no céu. Outra coisa, ele fala que nós vamos ter memória das notícias do que está passando na terra. Aliás, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz que aqueles que já se foram e crendo em Jesus, são nossa nuvem de testemunhas, tá, vibrando por nós do céu. Daí vem a ideia, e eu creio que bem possivelmente seja verdade, que eles estão torcendo por eu e você. Eles estão torcendo que a gente não desvie, que a gente continue a correr bem a nossa carreira. Hebreus capítulo 12, verso 1. E eles estão torcendo, porque eles entendem que vale a pena sim, você dizer não para aqueles sentimentos carnais que destruirão a sua família e seus filhos. Que vale a pena você dizer não para aquelas qualidades, aquelas tentações que vão destruir a sua vida ou a vida de outros. Eles têm então notícias da terra. Eles sabem que essas pessoas estão soltas. Olha só, eles conseguem entender e saber de alguma forma ou outra que ainda o que está passando aqui na terra. Outra coisa que nós vimos nessa passagem é que eles têm emoções. Eles têm emoções. O céu vai ter emoções. Aqui eles estão clamando por justiça. Julgue esses ímpios, Senhor. Outra coisa nós vimos aqui é que eles estão conversando com Deus. Olha só, estavam clamando a Deus em voz alta. Ó Deus, até quando? Até quando? Até quando? Estão conversando com Deus. Deus deu a capacidade de nós conversarmos com Ele a partir do momento que você aceitou Jesus. A partir do momento que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo que entrou em você, que é o que acontece quando você entregou a sua vida para Jesus ser o Senhor da sua vida, crendo na sua obra, na cruz do Calvário. A Bíblia diz que então o Espírito Santo nos conectou com Deus. E Deus sabe todos os nossos pensamentos. E nós podemos conversar com Deus à vontade. Às vezes nós não usamos esse privilégio. Comece a usar, comece a treinar, porque esse privilégio vai ser por toda a eternidade. Deus criou você para poder conversar com Ele. Deus criou você para poder comunicar-se com Ele. Comece agora, o dia todo dia. Outra coisa que nós vimos aqui é que essas pessoas têm uma conexão conosco. Eles estão torcendo por nós. Ainda existe uma conexão. Eles sabem que eles já se foram e que nós ficamos. Existe uma conexão ainda com a terra. Não de almas errantes que andam por ali, porque a Bíblia diz que isso não acontece. A Bíblia diz que quando você sai daqui, você vai para um de dois lugares. Ou para o Hades, para ficar esperando o julgamento final, depois dos 1000 anos de Cristo, ou para o paraíso, para guardar a volta de Cristo, quando Ele trará consigo todos aqueles que já se foram crendo nele, para junto com aqueles que ainda estiverem aqui na terra, receberem o seu novo corpo imortal, o seu corpo como o corpo de Jesus. Então, a Bíblia diz que essas pessoas estão esperando, e além de estarem conectados, nesse sentido, de estarem torcendo por nós, eles têm corpo. A Bíblia fala em roupa, verso 11, roupas. Deus deu para eles roupas. Né? Isso significa que existe um aspecto físico hoje para aqueles que já morreram, e um dia certamente nós vamos ter corpo. Paulo fala muito sobre o nosso corpo glorificado, o corpo humano imortal, igual a de Jesus. A Bíblia tem muitas e muitas outras passagens que falam sobre o céu, e deixa eu passar algumas para você. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, versos 12 a 32, fala mais sobre o nosso corpo, se você quiser saber detalhes. 1 Coríntios 15, versos 12 a 32.
Mas eu gostaria de terminar a mensagem nessa noite falando sobre o céu, o lugar céu. O céu é descrito em vários lugares na Bíblia. E a Bíblia dá inclusive a dimensão do céu. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, depois da destruição, e vai ser com fogo, e até pela grande catástrofe nuclear que vai acontecer, descrito em Zacarias, né? Provavelmente por armas que o próprio homem se criou. A Bíblia fala que Moscou vai sofrer esses bombardeios de fogo, como também a costa da Europa, como também as ilhas, provavelmente dos Estados Unidos, né? Que são justamente os lugares onde estão essas armas, e elas vão jogar umas contra as outras, né? Que é o medo de todo mundo, vai acontecer. E além disso, ainda tem o Rei dos Reis bombardeando com seus anjos destruidores, que vão aniquilar o mal dessa terra. Ele vai destruir, a Bíblia fala, e ele dá muito detalhe sobre isso. No livro de Ezequiel, no livro de Isaías, Jeremias, Zacarias, Daniel, Mateus 24, Lucas 21, 1ª e 2ª Tessalonicenses capítulo 4 e Apocalipse, o livro todinho. O livro todinho, 22 capítulos. 20 capítulos falam sobre isso, 2 sobre o desfecho final, o céu. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembre-se que eu falei que Jesus vai reinar 1000 anos, e ainda vai ter pessoas que não aceitaram. Isso vai ser depois dele vir destruir as nações, onde ele vai tirar todos os governos. Os governos vão todas para a mão de Deus, de Jesus, porque ele é o rei da terra. Esse planeta foi dado para ele, pelo Pai, para ser o lugar de comunhão com a raça humana. Então, a partir vai ter 1000 anos, e a Bíblia diz que durante aqueles 1000 anos, ainda vai ter pessoas que o rejeitaram, mas não vai ter mais morte para os filhos de Deus, e vai ter muito pouca morte, porque vai ser eliminado praticamente todo o mal. Vai ser tirado a ferocidade, a maldição de sobre a terra, que hoje atrapalha. Você já tentou plantar tomate aqui no Amazonas? Se crescer e produzir, o bicho come antes de você, é horrível, né? Mas geralmente o meu nem cresce, o meu chega desse tamanho, eu fico todo animado, aí morre. No outro dia seguinte, de repente, deu algum bicho lá. É horrível, né? E é uma praga. E para isso não acontecer, o que os agricultores fazem? Enche de veneno, que aí dá câncer para você. Se comer, morre de câncer. Se não comer, morre de fome. Eis a escolha. E assim nós vamos até a vinda de Jesus. Mas a Bíblia diz que então, Jesus, depois durante esses 1000 anos, as nações vão ter perfeita paz. Por quê? Porque vai ser vara de ferro. Não vai ter, ninguém vai enganar ninguém, vai ser justiça absoluta, tá? E depois desses 1000 anos, então Satanás vai ser solto por um pouco de tempo para comprovar aos homens que o problema é o coração. E os homens, dentro de semanas, vão se revoltar contra aqueles que não são de Deus, vão se revoltar contra Jesus de novo, e ali então vem o julgamento final. Mas depois desse período, então Deus vai dar uma reformada, mais uma reformada, agora parece muito mais radical na terra, e vai haver de alguma forma essa vinda da santa cidade para a terra, aquela santa cidade que é falado no Velho Testamento, em Ezequiel, daquela Ezequiel capítulo 47, e como também fala em Isaías capítulo 66, como fala também em Apocalipse capítulo 21, e essa santa cidade. Agora o que ainda fica em dúvida, mas as duas coisas são boas. É possível que durante o reinado de 1000 anos, ainda a santa cidade de 2000, o cubo de 2000 quilômetros, que vai entrar no espaço, que alguns acham que é suspenso no espaço, outros acham que é a reforma da terra, a terra refeita. De qualquer forma vai ter muito espaço, né?
Muitas vezes, pelo menos as minhas professoras de escola dominical, me passavam assim a entender de que a gente ia ter um monte de casinha bonita, com uma rua de ouro, e cada um na sua casa. Eu ficava pensando se eu vou ficar entre o Tiago e o Pedro, ou entre Jesus e João, né? Ou se iam me botar na periferia, né? Dependendo do meu comportamento do dia. Mas, na verdade, ali Deus não diz que Ele vai preparar uma casa para você, Ele vai preparar um lugar, e a palavra lugar é um apartamento, uma jazida, um lugar para você habitar. E quando entendemos como será a Santa Cidade, vai ter aproximadamente de 300 a 500 mil andares. Você que adora shopping, esse shopping é para a eternidade, né? E toda essa construção, e no centro de tudo isso, o paraíso que foi tirado do Éden. A Bíblia fala desse paraíso, o paraíso, e o rio da água da vida que vai começar, vai brotar no trono de Jesus Cristo. Há uma possibilidade que haja, na verdade, uma miniatura disto, tá? Que seria mais ou menos 1/10 do tamanho, durante os 1000 anos, aqui na terra. E alguns acham que, assim como a Bíblia diz que o tabernáculo de Moisés era uma miniatura do santuário de Deus no céu, a Bíblia fala isso, que era exatamente por isso que Deus diz: tem que ser desse jeito, com essas medidas, né? E verificou com Moisés antes dele glorificar aquele lugar. Muitos acham que então vai haver durante o milênio uma miniatura do céu, a qual os filhos de Deus terão acesso todo o tempo, porque fazem parte do reino de Deus. Mas fora ficarão cães, imorais, ladrões e todos aqueles que não têm Jesus. E pelo novo céu e nova terra não ter mais pecador, é bem possível que esse seja o caso, tá? E depois, no final dos 1000 anos, então realmente a santa cidade de Deus, o céu de Deus, se unirá com essa terra, e ali nós viveremos. Inclusive Deus, existe uma sugestão na Bíblia de que Ele dará para alguns, por exemplo, Marte. Sabia disso? Eu darei para vocês Marte, sei lá, para explorar, para ir passar férias, sei lá. Eu sei que os homens estão doidos para ir, né? Mas não vão não. Para os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão fazer, de repente nós vamos construir nossas casas de férias lá em Marte, né? Eu não sei, só sei que a Bíblia menciona essas coisas, e Deus, a Bíblia diz que o que Deus tem planejado para aqueles que disseram sim para o seu Filho Jesus, é mais louco do que a sua mente jamais poderá conceber. Olho jamais viu, mente jamais concebeu o que Deus tem preparado para aquele. Deus gosta de você. E Jesus diz: eu vou preparar um lugar para você, e quando estiver preparado eu vou voltar. Eu tenho impressão que já está preparado. Eu creio que às vezes aquela tristeza, você já acordou assim um dia com uma tristeza no seu coração, sem motivo nenhum? Alguns chamariam isso de depressão. Às vezes está tão bem, aí de repente vem essa uma tristeza. Às vezes a tristeza vem quando a gente vê a agonia das pessoas e vê a corrupção. Às vezes quando eu vejo aquelas matanças e a violência no mundo, me dá uma tristeza tão grande. Eu entendo que isso na verdade é o Espírito Santo que já mora em você, que tem saudades da sua habitação, porque o Espírito Santo que está em você saiu da sua glória também e veio habitar entre nós. E a Bíblia diz que aguarda juntamente com a terra e todos os filhos pelo dia da revelação de Jesus Cristo, quando a maldição será tirada de sobre a terra. E eu acho que às vezes aquele sentimento de tristeza que nos leva a pensar no Senhor, é justamente o Espírito Santo, quase como aquele filme do ET, onde o ET diz assim: ET, go home, né? O ET queria ir para casa, pela saudade, ele gostava daquela vida ali, mas ele tinha saudade do lar
dele. E assim também esse Espírito de nós tem saudades por aquele lugar perfeito que ele já esteve, nós não. Por isso que é ele que tem saudades e às vezes reflete em nossas vidas. Mas hoje à noite eu quero lançar um desafio para 2 grupos de pessoas. Primeiro, para você que já tomou a sua decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você pensa no céu ou você pensa mais na terra? Você entende que você é apenas um peregrino de passagem, como ele fala nesse último capítulo aqui? Ou você está se estabelecendo aqui? Hoje um irmão chegou e disse: sabe uma coisa? Eu larguei Deus e eu estou só olhando aqui essa terra. E eu quero consertar isso aí. Eu não sei se tem mais jeito. Eu digo: tem. E Apocalipse fala como? Volte a fazer o que você fazia antes. Volte a consertar, volte com a sua esposa, volte com o seu filho, volte, conserte as coisas, conserte a sua vida. Deus é um Deus de misericórdia e perdão. Você se examina de quando em quando para ver se você está no agrado de Deus? Você tem essa consciência e esse foco de que Deus tem preparado isso para você e esse é o seu destino? E finalmente, você tem o foco de que você pode fazer uma diferença eterna na vida dos seus amigos? A diferença entre a vida eterna com Deus ou a morte eterna separado de Deus? Para aqueles que hoje à noite você diz: sabe uma coisa, se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu ficava. Não vá para casa hoje à noite com esse pensamento. Deixa de ser orgulhoso, deixa de amar o seu pecado e acerte isso hoje à noite. Deus termina, olha como é que ele termina toda a sua revelação. Jesus diz, depois de descrever o céu, por sinal, quantas portas a Santa Cidade tem? Quantos portões? Outro dia eu perguntei, todo mundo, eu acho que é só um. Não, são 12 portões, 3 de cada lado do cubo. Dá as medidas, dá muitas coisas, né? Dá até o material dos portões, quem sabe? Pérola. O asfalto da rua, ouro. Muito bem, continuando, então, e o paraíso com as árvores da vida vão ser a praça central de todo esse lugar. Mas olha o que Jesus fala para fechar a sua revelação para nós. Ele diz assim: eis que eu venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí João diz: eu sou aquele que anotou tudo isso, daquilo que eu vi e ouvi. Então, ele me disse: não feche, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundícia, e continue o justo, você que está lutando e às vezes não é fácil, continue a praticar a justiça, vale a pena. E continue o santo a se santificar cada vez mais, porque eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue de Jesus, né? Recebem aquelas vestes, são perdoados os seus pecados. Isso volta lá para aquela parábola de Jesus, daquele homem que entrou no banquete e não tinha as vestes, e foi jogado fora. Felizes aqueles que lavam as suas vestes e assim têm o direito
de comer da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas, porque fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Todos aqueles que quiseram acreditar que esse mundo aconteceu pelo acaso, por uma explosão, evolução, que não existe Deus, vão ficar do lado de fora. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. O Espírito e a noiva, nesse caso a igreja, dizem: vem. Todo aquele que ouvir, você que já aceitou, diga também: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça. De graça. Você não faz nada para essa salvação, Jesus fez tudo. Você só recebe, bebe. A água oferecida, você bebe. E aí ele encerra: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho breve. E João responde: venha, Senhor Jesus. Hoje à noite, se você não está preparado para esse momento, acerte isso hoje. Como é que você pode acertar? Primeiro, crendo que quem fala todas essas coisas é Deus, e nos escreveu isso por escrito, nos deixou isso para que nós pudéssemos escapar daquilo que vem sobre a terra e gozar da salvação que Ele tem preparado para nós, que é o motivo de você ter nascido. A Bíblia diz que você precisa crer, entender que você tem pecado e não pode entrar na presença de Deus, você fica do lado de fora, mas que Jesus veio e morreu no seu lugar. A lei que o salário do pecado é a morte já existia muito antes da existência do homem, é uma lei eterna, faz parte do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus não preparou o lago de fogo para o homem, mas quando o homem seguiu Satanás, ele terminou no mesmo destino. Mas não é a vontade de Deus que nenhum homem se perca, principalmente você, que Deus colocou você aqui, porque Ele ama você, Ele escolheu você. E hoje, para você ter perdão do seu pecado, ter direito de comer da árvore da vida, entrar no céu, primeiro você precisa entender a sua necessidade e crer que Jesus morreu na cruz para poder dar a você o perdão do seu pecado. Você tem que crer na obra dele, que foi suficiente. E que ele ressuscitou ao terceiro dia para provar de que o pagamento foi aceito por Deus Pai e que é suficiente, e que Ele tem o poder de dar a você também a vida eterna. Primeiro você precisa crer nisso, crer na mensagem que Deus mandou escrever para você. Segundo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que além parte do crer em Jesus, é a entrega da sua vida para Ele ser Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você precisa submeter a sua vida, entregar a sua vida para Ele ser Senhor. O primeiro casal disse: não queremos que mande em nós, não queremos que reine sobre nós. E Deus respeitou essa escolha. Hoje nós que já nascemos nesse caminho da perdição, podemos reverter conforme o convite de Deus e dizer: eu quero que Tu sejas meu Senhor. A Bíblia diz que Jesus orou na noite antes de morrer: Pai, se houver outra forma pelo qual o homem pode ser perdoado e o homem pode ter salvação e pode ter redenção e pode vir para o céu, Pai, eu não quero morrer na cruz. Deus Pai disse: Filho, não há outra maneira pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser pela Tua obra, a Tua morte, Tua ressurreição. Hebreus capítulo 12 diz que por causa dessa proposição, Jesus, mesmo enfrentando o medo, a dor, o terror daquilo que vinha sobre Ele no dia seguinte, foi para a cruz com alegria, porque Ele ama você e me ama, e Ele te quer na sua família, no seu céu, no seu planeta, para todo sempre. Hoje só falta que você entregue a sua vida para Ele ser Senhor. Não mais você mandando a sua vida, Jesus mandando em sua vida. Vamos baixar nossas cabeças. Se hoje você entendeu, se hoje,
como diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, você ouviu Deus, Jesus Cristo, através do seu anjo, batendo na porta da sua vida, dizendo, eu quero entrar, e você está disposto a entregar a sua vida para Ele reinar, para Ele ser o seu Senhor, para Ele ser o seu Rei. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que nós cremos todas essas verdades com a nossa mente, com o nosso coração, mas com a boca nós o confessamos como nosso Senhor. Agora aí onde você está, nas suas palavras, confesse Jesus como seu Senhor, diga para Ele, eu te quero em minha vida, eu quero que venhas reinar em minha vida. Venha, Senhor Jesus. A Bíblia diz que qualquer pessoa que fizer essa oração, Deus jamais rejeitará, Ele entrará e fará em você morada, o Espírito Santo dele entrará em você, e por causa disso os seus pecados serão perdoados. João 1,12 diz que você se torna instantaneamente filho de Deus, e a Bíblia diz que então você recebe a sua entrada para a vida eterna, para o céu, por toda a eternidade, por causa dessa decisão tão simples. Quando nós estávamos aqui com as crianças, cantando, elas cantaram aqui, inclusive um dos garotos aqui citou aquele versículo, a não ser que aceites, né, o reino de Deus como uma criança, não entrarás. É tão simples assim. Criança não tem esforço para trabalhar, não tem dinheiro com que pagar. A criança, ela só acredita que aquilo que alguém adulto promete para ela, ela vai fazer. E a Bíblia quer que você creia com a fé de uma simples criança, que o que Deus tem falado para você é verdade, e Ele fará por você. Faça a sua oração, entregue a sua vida a Jesus. Você que tem desviado dos caminhos do Senhor, renove, declare ao Senhor na sua prece que você vai voltar a fazer o que você fazia, a servi-lo, a ser fiel, a tirar essas corrupções, essas ganâncias, essas imoralidades, esses erros da sua vida, que você não quer mais entristecer aquele que morreu por você, que voltará por você. Assim como o viste subir, disseram os anjos aos apóstolos, aos discípulos que olhavam lá na Galileia a subida de Jesus, assim também Ele voltará para buscar os seus e renovar todas as coisas. Que Deus abençoe você, e lembre que a vinda do Senhor poderá ser essa semana. Se eu e você não nos virmos mais aqui, quando nos encontrarmos no céu, a gente conversa. Que Deus lhe abençoe. Boa noite.